Olá, seja bem-vindo à aula em relação ao capítulo 6 de Apocalipse. Hoje a gente vai ver sobre a abertura dos 7 selos, mais especificamente dos 6 primeiros selos, né? Então, só relembrando, os 5 primeiros capítulos do Apocalipse apresentou aí o Cristo, né, da glória, no meio da sua igreja, sondando, corrigindo, exortando e encorajando a sua igreja. As 7 cartas revelaram aí o que as igrejas aparentavam ser aos olhos dos homens, né, e o que de fato elas eram aos olhos do Cristo. A gente viu no capítulo 4 e 5 Deus Criador no trono, bem como o Cordeiro também, né, sendo o Redentor, sendo igualmente glorificado, adorado como o Deus Pai por todos os seres do universo. E vimos aí também que o Cordeiro está com o livro na sua mão direita e que só ele era digno de abrir os 7 selos. E os capítulos que nós vamos estudar agora vão apresentar os quadros do sofrimento da igreja. Vão mostrar os juízos divinos que vão vir sobre a terra, sobre os ímpios, sobre os inimigos, e também o final triunfal, a vitória triunfal aí de Cristo sobre todo o mal, sobre a besta, sobre o anticristo, e a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso tudo. Esse tempo descreve aí como se fosse dores de parto, né? E esse tempo também está sujeito à revelação da ira de Deus. Os 7 selos descrevem esses movimentos que caracterizarão a era ou a dispensação inteira, desde a ascensão até o regresso glorioso de Cristo. São visões que mesclam paz, mesclam guerra, são visões de fome, de morte, de perseguição à igreja, do juízo de Deus sobre os seus inimigos. E à medida que esses selos vão sendo abertos nos céus, os efeitos são tremendos aqui na terra. Então, é aquilo que a gente já comentou em algumas aulas anteriores. É o céu que comanda a terra. Jesus abre esses selos. E nos primeiros 4 selos, nós vemos a ira de Deus misturada com um pouquinho de graça ainda. Mas a partir do sexto selo, há o derramamento da ira sem mistura de Deus e o dia do juízo. Então a gente vai se aprofundar. Uma curiosidade, ou algo muito interessante para a gente perceber, é que Apocalipse 6 ele é um texto muito paralelo com Mateus 24, que é a descrição do próprio Jesus em relação ao juízo final. Quando ele fala de guerras, de rumores de guerras, de fome, de perseguição, de como o mundo será abalado, o próprio Jesus fala que as estrelas cairiam do céu e fala, né, termina o capítulo falando sobre a sua segunda vinda. Eu não vou ler aqui o capítulo 24 inteiro, mas eu recomendo que você leia, se você não conhece, ou simplesmente para relembrar. Mas é um capítulo muito interessante para você ler depois dessa aula, para você poder fazer essa ponte e perceber como o próprio Jesus já vinha trazendo essa revelação e João tem essa revelação em espírito, essa visão no céu que o próprio Deus concede a ele e tem está muito casado esses dois capítulos, ok? Então a gente aprende aí, para iniciar, antes de nós lermos o capítulo 6, 4 verdades. A primeira é que quem está sentado no trono e o Cordeiro são adorados por todo o universo. Então, o próprio Deus e o Cordeiro são adorados por todo o universo. A história não está à deriva, há um Deus que reina sobre tudo e sobre todos. O segundo é que quem tem um livro tem o controle. É ele quem abre os selos. É dele que demanda a ordem dos acontecimentos. Deus entregou ao Cordeiro o governo sobre todas as coisas. E em terceiro, os eventos do juízo não acontecem sem seu conhecimento, sem sua permissão ou sem seu controle. Tudo acontece porque ele conhece, porque ele determina, porque ele permite, porque ele controla. Até os inimigos estão debaixo da autoridade do controle do Cordeiro. Nada acontece sem a sua permissão, sem o seu conhecimento e sem o seu controle. E em quarto e último, é que todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro e serve aos seus propósitos. E é do trono que sai a ordem para os cavaleiros do Apocalipse. Os cavaleiros devem dar a largada para dentro da história. E essa largada acontece após a abertura dos selos e após a ordem do Cordeiro que está no controle de todas as coisas. Ok? Então a gente vai entrar agora no capítulo 6 e dar uma aprofundada e ver um pouquinho sobre cada um desses cavalos, um pouco de cada um desses primeiros 6 selos que serão abertos, ok? Então convido você a abrir sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós vamos lendo aos poucos. Eu vou ler
até o 2 aqui e depois nós continuamos a ler, ok? Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro que nós temos é o cavalo branco. E é aqui, talvez não, é o cavalo ou o cavaleiro que há mais divergência de opinião. Você vai ver diversos teólogos apontando para uma coisa, apontando para outras. O Hernandes Dias ele separa a visão, algumas visões que eu vou falar aqui para você, tá? Então, por exemplo, a primeira visão ela vem do Adolf Poole e Warren Wiersbe, são alguns dos que defendem essa visão. Eles interpretam o cavalo branco e o seu cavaleiro como sendo o próprio anticristo. O argumento é que o Apocalipse ele usa imagens duplas para fazer contrapontos, contrastes. Então, por exemplo, duas mulheres, é a mulher e a prostituta. As duas cidades, Jerusalém Celeste e a Babilônia, sempre algo positivo e algo negativo. Dois personagens sacrificados, o cordeiro e a besta. A gente vai ler isso, a gente ainda não chegou nesse ponto, mas a gente vai ler. Então, assim como assim, o anticristo ele estaria se contrapondo a Cristo. Dessa forma, o cavalo branco seria uma inocência encenada, fingida, de uma luz falsa. Seria mais ou menos aquilo, né? Ele se transforma até em anjo de luz para enganar, entendeu? Então, um dos pontos defendidos, ou uma das características defendidas, é que esse cavalo branco seria, esse cavaleiro seria o próprio anticristo. Uma outra interpretação vem do William Barclay, entre outros teólogos. Ele interpreta que o cavalo branco ele teria a ver com as conquistas militares. As grandes invasões militares do Império Romano, conquistando o mundo, e depois dele outros impérios que se levantaram e caíram no decorrer da história. Ele usa o ponto do seguinte, que o cavalo branco ele era usado pelo rei vencedor e o arco era um símbolo do poderio militar. Então, a conquista militar sempre traz tragédias, que seriam os próximos cavalos e cavaleiros que a gente vai ler daqui a pouco. Então, nessa mesma linha de pensamento, o Edward MacDowell diz que o cavalo branco representa todo indivíduo na história que se empenhou em conquistar o mundo. Então, o símbolo do cavalo branco seria esses líderes ou esses homens no decorrer da história que se levantam para dominar o mundo. E são símbolo das tragédias que vêm com o decorrer dessa busca pelo poder e busca da conquista. Um outro ponto, uma outra interpretação, ele vem do Simon Kistemaker e George Leite. Eles interpretam o cavalo branco como sendo a pregação do evangelho em dimensões universais. Mesmo em meio às terríveis perseguições, o evangelho tem sido pregado e será pregado vitoriosamente no mundo inteiro para testemunho a todas as nações. Eles usam Mateus 24:14 para defender essa visão. Então, eu te convido a abrir lá, Mateus 24:14. Eles falam o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, essa é uma das interpretações. E sem. Por isso que ele vai defender o seguinte: sem escolas, os cristãos confundiram os letrados rabinos. Ele faz esse contraponto do poder do Espírito através dessa pregação do Evangelho. Sem poder político ou social, eles se mostraram mais fortes do que o Sinédrio. Não tendo um sacerdócio, eles desafiaram os sacerdotes e o templo. Sem um soldado sequer, eles foram mais poderosos do que as legiões romanas, que caíram, mas o evangelho continuou e prevaleceu. E foi assim que eles fincaram a cruz acima de qualquer símbolo, acima da águia romana, acima de qualquer poder. Então, para esses teólogos, o cavalo branco seria o evangelho sendo, o símbolo do evangelho sendo pregado pelo mundo todo, e quando o evangelho chega perseguição, chega também as tragédias que advêm das forças do mal contra o evangelho sendo pregado. Uma outra visão, que talvez seja a mais aceita, e eu gosto muito dela, que é do William Hendrickson e do Martin Lloyd Jones. Eles interpretam o cavalo branco e seu cavaleiro como sendo o próprio Jesus Cristo.
Sempre que Cristo aparece, Satanás se agita e assim as provas para os filhos de Deus são iminentes. Então, o que a gente vai ver? Os cavalos vermelho, preto e amarelo. Quando Cristo se levanta, o império das trevas treme e começam a fazer de tudo para que esse poder se quebre ou se extingua, né? O evangelho, o cristianismo foi sempre perseguido, tá? Eles defendem que a palavra, essas palavras só podem se aplicar a Cristo. Branco, coroa e saiu vencido e para vencer. Então ele fala que em nenhum momento da Bíblia essas palavras foram usadas em referência a Satanás ou ao anticristo, mas somente a Cristo. E ele cita alguns exemplos. Cabelos brancos no capítulo 14, pedrinha branca no capítulo 2, 17, roupas brancas no capítulo 3, nuvem branca no capítulo 14, cavalos brancos no capítulo 19, trono branco no capítulo 20. Então ele fala que o branco não pode ser usado nem para o diabo nem para o anticristo. O Arthur Bloomfield diz que o branco está ligado à retidão sempre. Sempre. Em nenhum momento o branco é usado para outra descrição, senão do Cordeiro, do Cristo, do próprio Deus, do símbolo de retidão, de pureza e tudo mais. Então esse selo, primeiro selo, ele não traz nenhuma maldição. Esse texto está de acordo com o texto paralelo de Apocalipse 19, 11 a 16. Eu estou me aprofundando um pouco mais porque é por causa da contradição. Então eu quero ler esse texto também com você, para que então fique dúvidas. E ficando, mande nos comentários e eu tento responder dentro do possível. Tá? Mas o texto que eles usam de paralelo para defender a visão do cavalo branco como sendo Cristo é esse aqui, ó. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a descrição aí de Jesus, né, em sua gloriosa vinda, é incontroversa, e ele usa os símbolos que a gente vê nesse início do capítulo 6. Então, esse texto está de acordo com o tema geral do livro, que é a vitória do próprio Cristo. A ideia do Cristo vencedor é como um fio passando aí por todo esse livro do Apocalipse, do princípio ao fim, ou até mesmo por toda a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, tá? Então, essa visão do cavalo branco, ela só pode ser aplicada a Jesus, segundo esses teólogos, que é o que mais me agrada, o que mais me traz uma possibilidade maior de entendimento, tá? Então, a gente precisa entender que somente Cristo venceu, né? E a gente leu aqui no versículo, ele saiu vencendo e para vencer, né? Então, ele é o leão da tribo de Judá que venceu, capítulo 5, versículo 5, e foi-lhe dado uma coroa. E a palavra grega é Stéfanos, sempre que é usada em relação a Cristo, aos santos, e jamais com relação ao anticristo. Então, quando a Bíblia fala sobre coroa para Jesus, ele usa essa palavra do grego Stéphanos. E a espada do cavaleiro, do cavalo branco, está de acordo com Mateus 10:34, que vence com a palavra, vence com o evangelho. A gente subscreve essa posição, entende que ela é mais consistente, né, com o ensino geral das escrituras, por isso que para mim seria a mais aceita, ok? Então a gente vai para os próximos cavaleiros, esse é o primeiro. A gente vai voltando lá para o capítulo 6. Lendo agora a partir do versículo 3, ele fala: o segundo selo, né? Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e esse era vermelho, seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Então, segundo a visão aí, é o cavalo vermelho, né? Que representa. E eu estou esquecendo de passar os slides. Me perdoa. Deixa eu voltar aqui. Peraí, só um segundinho. Está sendo gravado, não tem problema. Não vou editar. Aqui os paralelos que eu falei, tá? Abertura de 7 selos, né? Deus está no controle.
Quatro cavaleiros, cavalo branco, cavalo vermelho, uma figura da perseguição e da guerra. Tem um dispensacionalista, o Champlin, ele crê que o cavalo vermelho é um símbolo aí de uma terceira guerra mundial que virá, tá? Existe um comentário enorme do Champlin, né? Ele não é qualquer um, assim, ele é um grande teólogo, mas não é uma visão muito aceita pela maioria, mas ele tinha essa visão de que o cavalo vermelho seria aí uma segunda guerra. Então, para o nosso entendimento, é que esse cavaleiro do cavalo vermelho, né, representaria para nós a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos. William Hendrickson diz que o cavalo vermelho se refere à perseguição religiosa contra os filhos de Deus mais do que a guerra entre nações. E que o cavalo vermelho pertence a uma categoria de sinais diretamente relacionada com os crentes e a sua perseguição no mundo. Então, eles citam, por exemplo, eles citam como exemplo a grande perseguição que houve no Império Romano. Foram praticamente 250 anos de perseguição contra cristãos lá. O número é bem preciso, mas eles acreditam que houve no mínimo 100 mil a 200 mil cristãos que foram mortos por causa da sua fidelidade a Cristo. E o futuro será um período aí de guerras e rumores de guerras, de conflito, perseguições até a morte, né? E a igreja cristã, ela passou por essa perseguição. A gente tem perseguição pelos judeus, perseguição pelos romanos, perseguição pela Inquisição, perseguição na pré-reforma, na pós-reforma. A gente teve perseguição no nazismo, no fascismo, tem perseguição no comunismo ainda, nos países que são comunistas. Há perseguições atuais em diversos países. Se nós entrarmos no site, por exemplo, Portas Abertas, a gente vai ver que as perseguições ainda existem hoje em diversos países e por diversos motivos, mas principalmente políticos e religiosos, tá? E há uma estimativa de que o maior número de mártires da história foi morto no século XX. Então, que essa ideia de perseguição religiosa, ela é fortalecida quando a gente chega no quinto selo, e a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então ali a gente vai ver as almas dos mártires que tombaram aí pelo testemunho da verdade. Esse cavaleiro, né? O texto diz aqui que ele tinha uma grande espada, e essa espada, a palavra grega para definir essa espada aqui é machaira, eu acho que é assim a pronúncia, tá? Que era o cutelo sacrificador. Então, Martin Lloyd Jones diz que a palavra grega aqui para espada contém a ideia de matança. E onde Cristo chega, chega também a perseguição aos que são de Cristo. A gente vai ver Cristo citando isso, né, em Mateus capítulo 5, a gente vai ver isso lá em Lucas 21, 12, Atos 4, 1, 5, 17, né? Então, Estevão, Paulo, Policarpo, a Inquisição, a Noite de São Bartolomeu, são perseguições movidas aí pelo nazismo, comunismo, islamismo radical. A gente tem diversas perseguições durante a história, onde houve uma grande matança de cristãos e ainda temos até hoje. Então, a interpretação aí mais aceita para esse cavalo é da perseguição religiosa contra os cristãos durante toda a história, tá? Mais do que uma guerra contra nações. Então, a paz ela é tirada aí da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Não há paz em parte alguma. O príncipe da paz foi rejeitado. Então há uma perplexidade entre as nações. E esse cavalo vermelho, ele descreve aí um espírito de guerra. A guerra tem sido uma parte da experiência humana desde que Caim matou Abel. A gente tem isso desde Gênesis. Os homens perdem a paz e buscam a paz pela guerra. A gente tem visto isso nos noticiários. As guerras elas são extremamente insanas. Por quê? Porque elas são fratricidas. São irmãos matando irmãos. Homens se matam em vez de se ajudar, né? As guerras elas aumentam em número e também em barbárie. A gente tem visto isso no decorrer da história da humanidade, né? A gente tem aí as últimas duas guerras mundiais, entre algumas outras guerras grandes que houveram, né? A gente tem guerras tribais, a gente tem guerras étnicas, a gente tem guerras religiosas, a gente tem guerra de interesses econômicos. Sempre há um motivo para fazer guerra. Até hoje as nações buscam motivo para fazer guerra. Então esse cavalo vermelho aí é um agente do dragão vermelho que é assassino desde o princípio. A terra está bêbada de sangue, ela cambaleia pela guerra, os homens se tornaram loucos mesmo diante dessa realidade de poder, dinheiro, porque até as guerras religiosas você percebe que há uma busca por poder por trás dela, por influência. Então, o poder ele cega as pessoas
né? Mas essa visão que nós temos aí, a mais aceita para o cavalo vermelho é essa guerra contra os cristãos, essa perseguição contra os cristãos, mais do que simplesmente uma guerra entre nações, tá? E a gente sabe que até o final dos tempos isso vai piorar, a igreja vai ser perseguida de uma forma geral e universal. A gente sabe que muita coisa ainda vai acontecer contra a igreja, mas que o Deus que está sentado no trono, o Cordeiro que está no trono e tem o livro na sua mão, está no controle de todas as coisas. O próximo cavaleiro o próximo cavalo é o cavalo preto, né? Que é uma figura da pobreza e da escassez e da fome. Ele diz o seguinte: o terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Esse cavalo representa então aí fome, pobreza, opressão e também exploração. Fome e guerra sempre caminharam juntos, né? Então, se a paz ela é tirada da guerra, da terra, não pode haver livremente comércio nem negócios. O mundo inteiro sofre essas tremendas agitações. Comer pão pesado representa uma grande escassez. Então, há trigo, mas o preço está muito alto. Um homem precisaria, né, segundo esses números aqui, precisaria trabalhar um dia inteiro para comprar 1 litro de trigo. Normalmente ele compraria 12 litros pelo mesmo preço. Então você vê uma inflação absurda nesse momento. Então esse cavalo ele fala aí do empobrecimento da população, né? Não, só pode se alimentar a família com cevada, e cevada era o que era dado para os animais. Então racionamento levava um homem, leva e levará um homem a gastar tudo o que ganha para alimentar-se. Quem tem ido no mercado ultimamente está vendo que não está muito distante isso, não. Então, essa pobreza virá também pelo fato dos crentes não fazerem concessões, né? A gente vai ver depois lá na frente sobre a marca da besta e tudo mais. Então, quando não se aceita a marca da besta, ele não pode comprar, não pode vender, ele perde a sua identidade, né? Eu acho que essa é a palavra principal, ela perde a sua identidade, ele não pode mais existir porque ele vai ser perseguido por causa disso. Então, os fiéis a Deus vão preferir a morte do que a apostasia. E a fome também ela é um subproduto não só da guerra, mas ela é um subproduto da concentração de riqueza dos recursos, bem como da explosão populacional. A gente tem visto e quando você pesquisa um pouquinho, há uma estimativa de que 90%, eu não lembro os números certinho, mas é 90 ou 99% da riqueza está na mão de 1% da população mundial. E o restante está na mão dos outros 99%. Então, assim, 1% na mão de 99% e 99% na mão de 1%. Há uma grande desconcentração, né? Uma grande concentração de riqueza e injustiça social. E também a explosão populacional. Para você ter uma ideia, nós demoramos até 1850 para chegar a 1 bilhão de pessoas vivendo no planeta Terra. Então, a gente estima aí que a vida começou no Éden em 6.000 anos antes de Cristo. Vamos por 6.000 com 1850. Foram quase 8.000 anos para chegar a 1 bilhão. Bilhão. De 1850 a 1930, nós alcançamos 2 bilhões. Já foram 80 anos para alcançar 1 bilhão. Mudou de 8.000 para 80, mas aí vai indo. Para você ter uma ideia, foi de 30 a 60 para chegar a 3 bilhões. Já foram de 80 para 30 anos. E levou apenas 15 anos para chegar ao 4 bilhão, que foi de 1960 a 1975. Hoje, nós somos praticamente 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Há uma estimativa aí absurda para até 2050, para 10, 12 bilhões. Então, assim, há um limite? Há um limite. Mas o problema não é nem só o limite. Principalmente a injusta distribuição de riquezas é o que mais causa fome e miséria. A pobreza, só que a pobreza, por isso que a pobreza não atinge a todos. No texto que a gente leu, ele falou o seguinte: o azeite e o vinho não serem danificados. São produtos que descrevem a vida daqueles que vivem abastadamente, que vivem de maneira regalada. Os ricos sempre vão garantir o seu luxo, enquanto a população passa fome. Os ricos nunca vão deixar de ter aquilo que eles querem em prol do outro.
Então, eles têm as suas fontes de abastecimento, não precisando abrir mão de nada. A pobreza ela sempre vai atingir a massa, mas os poucos ricos, os poucos que detêm o poder e o dinheiro vão continuar tendo. Então, enquanto uns morrem de fome, outros morrem na sua abastança. Essa é uma realidade de hoje e essa vai ser uma realidade daqui para frente, principalmente chegando no fim próximo à volta de Cristo, ok? E o quarto cavalo é o cavalo amarelo, que é uma figura da morte. Versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então, o cavalo amarelo aí é a figura da morte, né? E do inferno. Elas são, na verdade, pleonásticas, né? Elas representam uma única realidade. O Hades sempre vem atrás da morte. A morte derruba e o Hades recolhe os seus mortos. A morte pede o corpo e o Hades reclama a alma do morto. A morte e o Hades não podem fazer o que querem. Eles estão debaixo do poder e da permissão do próprio Deus, tá? A morte ela usa aí 4 instrumentos para sacrificar a sua vítima. Né? Segundo o texto, a espada, que aqui não é a machaira, que é o que a gente viu no texto no cavalo anterior, né? Aqui é o grego usado para a espada aqui é rompaia, que é a espada comprida, que aí sim é usada na guerra, diferente daquela que é usada para sacrifício, né? Para morte, né? De pessoas que foram condenadas e tudo mais. Então aqui sim se trata da morte provocada pela guerra. A outra é a fome. A fome, como eu já disse, é um subproduto da guerra, cidades sitiadas, falta de transporte com alimentos. A outra coisa que a guerra e a fome traz são pestilências e mortandades. As pragas elas acompanham as guerras. As pestilências crescem em meio à pobreza, em meio à fome, em meio às guerras. E a outra são as bestas feras da terra que despedaçam e devoram tudo que encontram. Então são esses os 4 cavaleiros. O primeiro, o cavalo branco, que é uma figura do Cristo vencedor. A segunda, o vermelho, uma figura da perseguição, principalmente dos cristãos. O preto, uma figura da fome, escassez e pobreza, e o amarelo, uma figura da morte. Esses são os 4 primeiros selos abertos. E a gente vai para o quinto selo. O quinto selo é o clamor do céu. Né? Então, a gente está vendo o juízo vindo, e aí há um clamor no céu. Quando se abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles, como eles. Então, o quinto selo é um clamor do céu. As almas do que morreram na sua fé já estão no céu. Então, com a abertura desse selo, muda o cenário da terra, onde os cavaleiros estavam vindo, e passa-se ao céu. Passamos da causa para o efeito. Essas pessoas foram mortas, mas ainda não ressuscitaram. Elas foram mortas e a matança contra os cristãos persegue. As almas sobrevivem sem um corpo, né? E elas estão conscientes, clamando ali. Elas não estão dormindo, como alguns acreditam. Há uma linha na teologia que acredita que os mortos estão dormindo, esperando a vinda de Cristo. E a gente tem um vislumbre de que não. Né? E morrer é estar com Cristo. Por isso que ele diz para o bandido na cruz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então Deus não poupou essas pessoas do martírio, mas deu poder para que eles pudessem morrer por causa da palavra. Então, enquanto os falsos crentes vão apostatar, amando aí o presente século, e isso tem acontecido no decorrer da história, mas vai se agravar quando o anticristo se levantar e forem seduzidos por ele, pelo mundo, e temerem a perseguição, então os fiéis vão selar com o seu sangue o seu testemunho e preferirão a morte à apostasia. Então, Jesus deixa isso muito claro no seu sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, versículo 9 e 10. Ele fala o seguinte: Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os agentes todas as gentes por causa do meu nome. Então é uma perseguição que já foi prometida
pelo próprio Jesus, né, que aconteceria. Algo que é muito interessante para a gente entender aqui é que as almas elas não estão clamando a Deus por uma vingança pessoal, mas por uma vindicação da glória do Deus Santo. A sua pergunta não é a mesma de Jesus, né? Por quê? Mas até quando? Eles não perguntam se, mas até quando. Então, como conciliar essa pergunta, né, com o perdão que Cristo dá para os seus algozes na cruz e também para a atitude de Estevão com seus apedrejadores? É de que isso, o clamor não é uma vingança pessoal, mas uma vindicação da justiça divina. Esse é o clamor da igreja diante dos massacres, das arenas, das piras, dos campos de concentração, das prisões, das câmaras de gás. Não é o próprio grito de lamentação, mas o lamento pela honra de Deus. Então, o crente, o fiel, não tem medo da morte. Ele não se lamenta diante da morte. Ele se regozija pelo prazer de poder morrer em nome de Deus. As almas dos fiéis, eles recebem vestes brancas, representando essa retidão, essa santidade e essa alegria. Estar no céu é uma boa-aventurança, é uma glorificação. Apesar de que a glorificação ainda virá na ressurreição, né? Os céus, os réus e condenados vestiam-se de preto, diferente dos mártires que estão aqui, como o texto diz, vestido de branco. Então, os fiéis foram condenados na terra, mas eles não estão condenados no céu, muito pelo contrário. Deus os veste de veste branca, porque eles estão absolvidos, justificados e salvos. Então, no céu, os crentes estão descansando aí das suas fadigas. Lá não há dor, não há pranto, não há ranger de dente. Uma realidade que a gente tem aqui muito forte nesse texto é que há um limite para a injustiça. Olha o que ele fala aqui. Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. O número está determinado. Há um número a ser completado na terra de pessoas que morrerão por amor a Deus. Tá? Mas Deus está no controle. Esse número não vai passar. Há um limite para a injustiça. Deus tem um número pré-determinado. Tá? Precisamos saber que nos é dada a graça não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer e morrer por Ele. Deus mostra que esses mártires e que o seu sacrifício não foi um acidente, mas um apontamento. Mas até a morte do seu povo está no controle de Deus. E esse limite, e há esse limite para essa crescente enxurrada de justiça. Né? Então a gente olha, às vezes, para o mundo hoje e fala assim: até quando? Até quando Deus permitir. Há um limite para isso. Né? Há um limite para aqueles que vão morrer por amor a Deus. A gente não sabe qual será esse número, mas há um número pré-determinado. Ele não existe, não é citado, mas ele existe. Ok? E a gente vai para a última parte do texto, que é o sexto selo. O clamor sobre a terra, o juízo chegou. 12 a 17 ele diz: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? O clamor sobre a terra, o juízo chegou. O juízo chegou. As portas da graça estão fechadas. É o dia da ira do cordeiro. O sexto selo introduz a esse juízo. Medo, terror, espanto, consternação é aquilo que vai ser o símbolo daquele dia. O universo sendo sacudido e os homens completamente aterrorizados tentando se esconder. Mas não tem de onde se esconder do próprio Deus. Então o juízo chegou. O próprio universo está abalado. Diz que as estrelas, o sol, a lua, os montes, a ilha, tudo aquilo que se considerava sólido, firme, está abalado. As vigas de sustentação do universo estão cambaleando. A antiga criação está se desintegrando. Por isso que eu tenho uma visão muito, uma ideia, né, do que Deus fala sobre novos céus e nova terra. Esse mundo está caído, atingido pelo pecado, e da mesma maneira que o nosso corpo vai ser glorificado na segunda vinda de Cristo, toda a criação vai ser glorificada, porque toda a criação foi atingida pelo pecado. O apóstolo Pedro, ele se refere a esse momento assim:
Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Este, né, 2 Pedro 3:10, é um quadro simbólico mesmo do terror do dia do juízo. Por que eu acredito que seja simbólico? Porque ao mesmo tempo que fala que está tudo desintegrando, os homens estão procurando cavernas para se esconder. Então, assim, eu acredito que vai mesmo se abalar, vão ver sinais visuais, né, sensoriais da glória de Deus e do juízo de Deus vindo sobre a terra, mas não dá para saber se vai ser assim, se realmente. Hoje, pensando no que a ciência já nos revelou sobre estrelas, é difícil acreditar que uma estrela vai cair do céu. Mas a gente tem meteoros, a gente tem uma limitação do conhecimento humano da ciência nessa época, então Deus respeita essa limitação para trazer essa visão a João, tá? Então, Jesus descreve essa cena assim também, ó. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, vai haver sinais físicos da natureza. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. A gente precisa lembrar isso. Há algumas coisas no Apocalipse são simbólicos, tá? Que a gente não pode trazer para o literal. E a gente precisa estudar e se aprofundar para tentar separar uma coisa da outra sem incorrer, claro, em erro, em heresia e tudo mais. O juízo chegou, né? Então os homens estão em desespero. Versículo 15 e 17 ele fala sobre isso. Há 6 classes aí de pessoas descritas, e essas 6, da mesma maneira que ele descreveu 6 elementos: a reis, a grandes, a comandantes, a ricos, poderosos, escravos e livres. E João vê nessa imagem aí completa dessas classes de homens o terror universal. Todos os ímpios sobressaltados de um repentino terror, tentando fugir e esconder de Deus irado. Os homens estão buscando um lugar para se esconder, mas não há lugar. Para onde eles vão fugir e esconder de Deus? Deus está em toda parte. Para ele, a luz e trevas são as mesmas coisas. O primeiro instinto do pecador é se esconder. E ele tem sido sua desesperada atitude desde o Éden. Só que o problema é que não dá para se esconder de Deus. Né? Então, nesse texto aqui, eles estão fugindo do quê? Estão fugindo da natureza que está se desintegrando? Está fugindo aí do mundo que está em colapso? Não. Eles estão fugindo do Deus irado. Warren Wiersbe diz que a ira de Deus é evidência do seu santo amor por tudo que é certo e seu santo repúdio por tudo que é mal. Então, eles buscam a morte, mas ela não os pode esconder da ira do Cordeiro. Então eles clamam para morrer, mas nem a morte pode escondê-los. Eles não estão com medo da natureza, eles estão com medo da ira de Deus. Tá? Então Adolfo Bull diz que a corrida pela vida torna-se súplica pela morte. William Barclay cita o H.B. Sweet, que diz que o maior temor do pecador não é a morte, mas a manifestação plena da presença de Deus. O aspecto mais terrível do pecado é que converte o homem no fugitivo de Deus. A gente vê isso em Adão, e desde então em toda a história. Absolutamente nada pode evitar os homens de enfrentarem o tribunal de Cristo. Importa que todos compareçam perante o justo juiz de Deus. Então, para finalizar, o dia do juízo se aproxima. Mas ainda é um dia aceitável. Hoje ainda é possível se arrepender. Ainda hoje você pode se voltar para Deus e encontrar perdão. Ainda hoje há a possibilidade de você se separar dos ímpios que sofrerão toda esse juízo de Deus para se achegar ao povo que receberá o perdão e que já recebeu o perdão na cruz. Né? Então a pergunta que eu deixo e finalizo para você é: você está preparado para se encontrar com Cristo? Você está disposto a enfrentar perseguição, pobreza, espada, fome e a própria morte por amor a Cristo e a sua palavra? Você está preparado? Pai, em nome de Jesus, que o amor inunde os nossos corações. Que a convicção de estarmos preparados venha do Teu Santo Espírito e não da nossa prepotência de acharmos que somos bons o suficiente para isso. Senhor, tenha misericórdia de nós. O Espírito Santo do Senhor ministre no coração daqueles que estão assistindo essa aula. Que eles possam, ó Deus, se voltar a Ti a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado por estar comigo mais uma vez.